Olá, bem-vindo ao Observatório Literário, um programa realizado pela TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. Hoje vamos acompanhar a entrevista de Reinaldo Damasio com a escritora, crítica literária e curadora de arte Verônica Stiger. No quadro Ofício do Escritor, a supervisora educacional da Casa das Rosas, que vai nos contar sobre o trabalho realizado com crianças e adolescentes. E vamos conhecer também a obra do poeta Donizete Galvão, Escoiciados, na resenha literária. A gente fica agora com o Clássicos da Literatura com Frederico Barbosa. Hoje nos Clássicos do Observatório Literário, nós vamos falar sobre um grande poeta do século XVIII no Brasil, Cláudio Manuel da Costa, que nasceu em 1729, em Mariana, Minas Gerais, e lá em Minas Gerais, em Ouro Preto, Vila Rica, veio a falecer em 1789. Introdutor do arcadismo no Brasil, com a publicação de obras poéticas em 1768, Cláudio Manuel da Costa estudou em Coimbra, onde testemunhou a fundação da famosa Arcádia Lusitana. A fundação dessa Arcádia, em 1756, nos moldes da Arcádia Romana de 1690, marca o início do período Árcade na literatura luso-brasileira. O termo Arcádia foi tomado emprestado da região central do Peloponeso, na Grécia, caracterizada pelo pastoreio e pelo clima ameno. Durante o século XVIII, era assim que se designavam as academias ou associações de escritores, criadas com o intuito de combater o mau gosto, diziam eles, barroco, o exagero cultista, através da implantação do neoclassicismo literário. A Arcádia Lusitana, por exemplo, tinha como lema Inutilia truncat, cortar o inútil. Os intelectuais e poetas desse período achavam que o exagero barroco era inútil, que o barroco era de mau gosto e, portanto, deveria ser combatido através da adoção de pseudônimos pastoris. Os poetas árcades fingiam-se pastores bucólicos, que se expressavam através de topoi, ou seja, de clichês, como fugere urbem, fugir da cidade, ir para o campo, o locus amenus, um local ameno, campestre, agradável, perfeito, e a aurea mediocritas, o equilíbrio de ouro, marcado pela ausência de emoções fortes, e o carpe diem, aproveitar o dia ou o momento, mas sempre dentro dos padrões clássicos de moderação. A descoberta do ouro em Minas Gerais, no final do século XVII, transferiu o centro econômico do Brasil para a região de Vila Rica, atual Ouro Preto. Em busca do ouro, houve um influxo populacional nunca antes visto. Com isso, ocorreu também a afluência de artistas e artesãos europeus contratados para construir os monumentos, especialmente as igrejas, que marcavam o súbito enriquecimento. No transcorrer do século XVIII, a extração do ouro foi se reduzindo drasticamente. As condições econômicas e sociais se deterioraram. Esse processo leva ao isolamento dos artífices mineiros, que criam um estilo arquitetônico e artístico típico da região, dando continuidade ao barroco aprendido dos europeus, quando a Europa já se vê inundada pelo neoclassicismo. Antônio Francisco Lisboa, ou o Aleijadinho, é o maior exemplo desse fenômeno. Já as famílias mais abastadas continuam a mandar seus filhos para estudar na Europa, onde entram em contato com o neoclassicismo dominante. Os poetas árcades de Minas Gerais, pertencentes à elite, criam sua obra de combate ao barroco literário, no mesmo momento em que as obras do barroco mineiro arquitetônico estavam sendo construídas. O conflito entre barroco e arcadismo, presente em Vila Rica, é apresentado nos sonetos de Cláudio Manuel da Costa, poeta de transição, que se revela incapaz de se desligar da retórica barroca e das pedras da paisagem pedregosa da sua terra natal. Leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado. Porque vejas uma hora despertado, o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado.
na tarde clara do calmoso estio. Turvo, banhando as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Que de seus raios o planeta louro, enriquecendo o influxo em tuas veias, quando em chamas fecunda, brota em ouro. Este soneto foi escrito por Cláudio Manuel da Costa em homenagem ao rio, ou Ribeirão do Carmo, que corta a sua cidade natal, Mariana. É muito curioso perceber que ele diz que não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Ou seja, as margens do rio, do Ribeirão do Carmo, são margens que não são correspondentes à imagem Árcade. É muito curioso, ele gostaria de estar num cenário bucólico, calmo, tranquilo, com a natureza perfeita, como manda o arcadismo, mas ele não está. Ele está às margens de um rio que é um ponto central da ambição das pessoas em Ouro Preto naquele momento, né? Quando ele diz assim, turvo, banhando as pálidas areias, ou seja, é um rio turvo, não é um rio límpido, né? E aí ele diz, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Vocês percebem que ele está falando aí da ambição das pessoas que querem tirar o ouro do rio, que era isso que as pessoas faziam, os garimpeiros tirando o ouro de bateia, né, no rio, no Ribeirão do Carmo. É muito interessante porque o que mostra esse poema? Que ele não consegue se desligar da realidade do seu rio e não consegue ficar apenas sonhando com um cenário bucólico neoclássico. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Oh, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor, que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me. Ele declara contra meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temei que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Nesse poema, Cláudio Manuel da Costa deixa claro que ele também não consegue se libertar da sua região ao falar das pedras, das penhas em que ele nasceu. Ou seja, ele nasceu nesse terreno pedregoso, ele nasceu entre as pedras de Minas Gerais, e ao mesmo tempo, esse local duro de pedra em que ele nasce, entra em confronto com o seu coração mole, digamos, né? Ele termina dizendo, temei penhas, temei que o amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura, né? Por quê? Porque o amor acaba vencendo a dureza da pedra em que ele nasceu. Esse tema vai percorrer a literatura mineira e vai chegar até Carlos Drummond de Andrade, que chega a falar que em Itabira você tem ferro nas calçadas e nas almas das pessoas. Rico advogado, Cláudio Manuel da Costa trabalhou na sua Mariana natal, estabeleceu-se em Vila Rica, onde reuniu em torno de si os intelectuais da região. É interessante que um jovem ouvidor que chegou a Vila Rica naquela época, chamado Tomás Antônio Gonzaga, sobre o qual nós já falamos em programa anterior, vai conhecer o Cláudio e vai aprender a fazer poesia com o Cláudio Manuel da Costa. Cláudio chegou a fundar em 1768 uma Arcádia Ultramarina, ou seja, uma reunião de poetas fora, né, de Portugal, ultramarina. Ainda muito preso às imagens, segundo ele mesmo, exageradas do barroco, e sem conseguir se desligar das pedras, como nós já vimos, do cenário inóspito de sua região natal, Cláudio foi um poeta de transição. Adota o pseudônimo de Glauceste Satúrnio e revela-se frustrado com a sua própria obra.
ele escreve no prefácio ao livro Obras: vejo e aprovo o melhor, mas sigo o contrário na sua execução. Foi, no entanto, fundamental para a propagação das ideias neoclássicas no Brasil. Foi preso em 1789, acusado de reunir os conjurados da Inconfidência Mineira na sua casa. Confidência esta, né, que vai ter como líder um alferes chamado Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Após delatar os seus companheiros, Cláudio é encontrado morto em sua cela na Casa dos Contos, em Vila Rica. Seu suicídio é até hoje nebuloso. Não se sabe se ele se matou ou se o mataram dentro da prisão, que é uma versão historicamente hoje em dia considerada mais provável. Cláudio, portanto, deixa uma herança muito importante, tanto do ponto de vista poético, quanto do ponto de vista histórico, ao participar de um dos momentos mais importantes na história do Brasil, que é a Inconfidência Mineira. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido, esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali, em vale, um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males, com que tudo degenera. O Observatório Literário destaca hoje o livro Escoiciados, do poeta Donizete Galvão. Essa obra, publicada recentemente, de certa forma presta uma homenagem ao Donizete, que faleceu no final de janeiro de 2014. Ele nasceu em 1955, em Borda da Mata, e veio para São Paulo, morou aqui a maior parte do tempo, trabalhou aqui, casou, teve 2 filhos, enfim, conheceu muitos amigos e fez a sua carreira literária aqui em São Paulo. Originalmente ele veio de Borda da Mata, em Minas Gerais, e traz para a poesia dele muito dessa formação do menino no sítio, no campo, em contato com os animais, com essa vida, digamos, da roça. Só que a poesia dele reflete também o conflito, a passagem para esse mundo urbano, violento, de solidão, de exclusão, de diferenças sociais e de mudanças muito rápidas, que a poesia dele, de certa forma, tenta também captar e fazer uma crítica dessa situação, desse contexto e do homem dentro dessa cidade. O último livro dele, publicado em vida, se chama O Homem Inacabado, e os poemas revelam muito dessa situação de estranhamento, de deslocamento, de exílio dentro da própria cidade que nós todos vivemos hoje. Nesse livro Escoiciados, publicado pelo selo Casa de Virgínia, da Musa Editora, a proposta é destacar um poema do poeta Donizete Galvão e ilustrar, fazer uma grande ilustração, que no caso foi feita pelo artista plástico Carlos Clemen, aproximando essa edição, aproximando o poema e as imagens do leitor infantil, ou do leitor infanto-juvenil. Mas o poema do Donizete Galvão escolhido, que é o Escoiciados, ele trata justamente da relação do filho com o pai, fala de um episódio dele com o pai no sítio, tentando montar um burrinho, e os dois são derrubados por esse burrinho, que é um burrinho bravo, insubmisso. Os dois vão ao chão, né, tem uma experiência ali quase traumática, violenta, mas ao mesmo tempo lírica também, de descoberta, e descoberta da queda, né, descoberta do fracasso, da possibilidade do fracasso, e que também ao mesmo tempo realça a relação fraternal, né, a proximidade do filho com o pai, a tentativa do pai de ensinar ao filho uma experiência de vida, que no final das contas não dá muito certo, como a gente vai ver no poema, e que aqui, separado em estrofes e com as ilustrações do Carlos Clemen, acaba ganhando uma outra dimensão, né, uma dimensão mais plástica, mais visual, e que acaba destacando também essa dramaticidade
que o poema do Donizete Galvão traz. O Donizete publicou em vida 10 livros, sendo 7 livros de poesia e 3 livros infanto-juvenis, e esse, Escoiciados, publicado póstumamente, infelizmente ele não teve tempo nem de ver a prova do livro, né, de ver o livro quase pronto para ser impresso, acabou sendo uma homenagem, uma lembrança desse poeta que, além de ser um grande poeta, né, de falar ao mesmo tempo dessa memória do campo e desses dramas da cidade, né, dessa insegurança e dessa vida bastante instável do homem no meio urbano, né, no ambiente urbano, que é como a gente vive, todos nós vemos uma grande metrópole como São Paulo. Ele também tinha uma característica muito interessante, o poeta, né, e a pessoa, Donizete Galvão, que era a capacidade de reunir amigos em torno, né, de uma mesa de um bar, de uma festa, para conversar, para falar de arte, falar de música, falar da vida e até falar de literatura. Mas ele tinha essa habilidade, além de ser um grande poeta, essa habilidade também de reunir amigos, né, de aproximar pessoas diferentes, pessoas muitas vezes distantes, por idade, por formação, por carreira, até por estilos literários, mas todos se sentavam ali em volta dele e ficávamos durante muito tempo conversando, tomando cerveja e falando sobre questões da vida, como também falam os poemas do Donizete Galvão. É um livro muito bonito, é uma edição muito bem cuidada, em 4 cores, e que vai agradar certamente não só o leitor infanto-juvenil, como o leitor adulto também, que talvez não conheça a obra do Donizete Galvão e vai ter essa oportunidade de ler um grande poema dele e de talvez ficar curioso para conhecer o resto da obra, que é muito interessante também. Ela é crítica literária, curadora de arte e escritora, e está lançando seu primeiro romance, Obsani Sujata, que narra a trajetória de um polonês que vem ao Brasil em busca do seu filho. Acompanhe a entrevista de Reinaldo Damasio com a autora Verônica Stiga. O Observatório Literário recebe hoje a escritora, crítica e curadora de arte Verônica Stiga. Boa tarde, Verônica. Tudo bem? Boa tarde, Prazer Reinaldo. te receber aqui no programa. A gente vai conversar sobre o romance da Verônica, que acaba de ser lançado e já foi premiado, está tendo uma super repercussão de leitura e de crítica, que é Obsani Sujata. Acertei a pronúncia? Sim. Ensaiamos muito antes para poder fazer, né, citar direitinho o livro, mas antes de publicar esse romance, a Verônica tinha publicado vários títulos de contos, todos também bem-sucedidos. O primeiro, Trágico e Outras Comédias, que foi publicado primeiro em Portugal, depois no Brasil, Gran Cabaré Demencial, Os Anões e agora o romance. Como é que foi, Verônica, essa trajetória tua, né, de começar como contista e já com títulos bastante interessantes, né, e bem recebidos de conto, e agora fazer um romance? Sim. Bom, eu gosto de... Quem pega meus livros, os meus livros anteriores, percebe que eu gosto de experimentar com os diversos gêneros literários, né? Então, eu chamo todos de livros de contos, mas, na verdade, se a gente abre os livros, a gente percebe que tem lá vários textos que tomam a forma de contos, tomam a forma de peças de teatro, tomam a forma de roteiro cinematográfico, legenda, classificados de jornal, né? Tem inclusive poemas, né? Etc. Então, um dia me dei conta, o gênero que faltava experimentar era o romance, né? Então, por que não experimentar o romance também, né? E aí foi aí que eu pensei em fazer um romance. E aí você foi buscar, ambientou, né, o cenário, buscar o cenário na Amazônia, e num tempo que não é o tempo presente, como você já falou em algumas entrevistas, né, e trabalhando esse choque, né, do estrangeiro com a realidade brasileira. Fala um pouco como foi construir essa narrativa, esse personagem. Né? Uhum. Veio de uma provocação, na verdade, confesso, do meu marido, Eduardo Sterzi, que é poeta e crítico literário, porque eu estava estudando, na época, um artista polonês, isso lá para 2006, 2007. Eu estava estudando um artista polonês que se chama Romano Pałka, né? E estava estudando a escultora brasileira, ao mesmo tempo, a escultora brasileira Maria Martins. E, em especial, uma série dela que se passa na Amazônia, né? Então, eu estava embrenhada nesses universos, Amazônia, Polônia, etc. e tal. E aí, um dia, em pleno trabalho, eu ali tentando descobrir alguma coisa, etc., o Eduardo chega para mim e pergunta: por que tu não faz um romance que começa na Polônia e termina na Amazônia? Né? E eu adoro desafios, eu disse, boa ideia, vou fazer.
né? Só que, claro, dessa ideia, dessa provocação, né, inicial, faltava todo o resto, simplesmente, né? Então, toda a história, que é, sim, muito bonita, começa na Polônia e termina na Amazônia, mas o que eu vou narrar? O que eu vou contar? O trecho todo, né? Exatamente, qual é a história que eu vou contar, né? E aí comecei a pensar. Então, isso começou em 2006, 2007, eu comecei a pensar o que eu contaria, né, nesse caminho, né? O que eu faria, né? Então, acho que uma das primeiras decisões que eu tive foi, como eu queria que fosse uma viagem longa, né? Na verdade, como eu queria que o romance... Eu queria seguir à risca a provocação, que começasse na Polônia e terminasse na Amazônia, mas que, na verdade, fosse esse percurso, da Polônia à Amazônia, né? E aí eu pensei, puxa, eu quero que seja uma viagem longa. E eu pensei, se ele vier se for alguém que se desloca de avião, chega rápido, né? Embora há pouco tempo o Almodóvar fez um longa-metragem que se passa num avião, né? Então, ou seja, daria para fazer. Mas assim, não, eu quero uma viagem mais comprida. E aí foi aí que eu pensei em deslocar no tempo, né? Que seria quase o tempo das esculturas da Maria Martins, mas aí eu voltei um pouco mais atrás, né? E aí, então, por quê? Porque aí eu teria uma viagem que seria primeiro de trem, da Polônia até um porto na Alemanha, para vir para o Brasil, e depois uma viagem de navio, né? Então, ou seja, a viagem se estenderia. Então, foi a primeira decisão que eu tive. Estava super feliz. E aí faltava também todo o resto, né? Sim, quem é que vai vir para o Brasil? Por que está vindo para o Brasil? Por que vai vir para o Brasil? O que vai procurar no Brasil? Exatamente. O que está acontecendo? E aí, então, depois de tanto pensar, eu cheguei à conclusão, bom, é alguém... E é curioso que, desde o início, eu pensei num homem que volta ao Brasil, porque eu poderia pensar numa mulher, né? Uma mulher que volta ao Brasil. Mas, sei lá, porque cargas d'água, eu pensei num homem que volta ao Brasil. Talvez, muito provavelmente, até pensando numa homenagem ao Opalka, que eu estudei, daí o nome, né? É o nome do meu protagonista, roubado desse artista plástico que eu estava estudando. Né? Talvez, em função disso, né, eu tenha pensado num homem. Aí eu pensei, legal, um homem que vai vir ao Brasil. E aí eu pensei, assim que eu imaginei isso, eu pensei, e não vai vir pela primeira vez, mas ele está voltando à Amazônia. E aí só precisava do motivo, por que ele vai voltar para a Amazônia, né? E aí um dia, eu me lembro que foi um dia saindo do cinema, não me lembro qual foi o filme, que me veio o insight. Ele vai vir, vai voltar ao Brasil, que é um tema quase clássico, tradicional, digamos assim, né? Então ele volta ao Brasil para encontrar um filho que ele não sabia que tinha, né, a pedido desse filho, né? Então aí eu fiquei feliz. Aí eu já tinha a história, pelo menos, né? Então ele sai da Polônia, chega ao Brasil, eu já sabia que era só isso, né? Sai de lá e chega aqui, e aí todo o resto da viagem se daria nesse navio, né? E aí você inclui um outro personagem literário também importante, que é o Bop, né? O poeta Raul Bop, que tem uma participação também importante no modernismo brasileiro, né? E acho que tem também um pouco a ver com a estrutura da tua narrativa, né? Tem a ver isso, assim, você teve essa preocupação com a antropofagia, de fazer esse confronto, né, entre as visões do estrangeiro com o Brasil, e ainda mais o Brasil da Amazônia, né? Sim. Que é uma realidade típica, bastante forte da uma suposta brasilidade, digamos assim, Sim. né? Eu acho que talvez o que tenha me interessado é que, como ela partiu de uma certa forma, a provocação do Eduardo veio a partir das minhas pesquisas, aí eu decidi fazer meio que uma brincadeira, usando personagens que fazem referências a personalidades históricas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma preocupação, que eu queria que quem lesse o livro pudesse entender sem ter essas referências. Assim, se a pessoa não tem ideia de quem é o Bop, não tem ideia de quem é o Opalka, não tem problema, né? Porque ela lê tranquilamente o romance, até porque eles têm só algumas semelhanças, né? Começar que eles só são referidos pelo sobrenome, né? Eu não dou o nome completo, né? E o Bop, a descrição que eu faço do Bop, por exemplo, não corresponde em nada ao Bop real, né? Mas, é claro, acho que eu peguei o Bop porque o real, o Raul Bop, é um tremendo personagem, né? Ele é uma figuraça, e tem um grande interesse pela Amazônia também, né? Então acho que foi um pouco aí que eu pensei no Bop, um grande viajante, né? O Opalka, encontrei ele logo no início do romance, e aí ele é um dos personagens que eu mais gosto que eu fiz. Ele bem destrambelhado diz, então eu vou te acompanhar, né? Então ele tem a ideia assim, tá indo para lá, então eu vou junto, né? E aí ele mesmo se escala para vir junto e acompanhar o Opalka. Um Cicerone nessa aventura. Um Cicerone nessa aventura, né? E um companheiro, né? Um amigo, ele ganha um amigo. E aí a relação com o estrangeiro também, que você tinha me perguntado, eu acabei não respondendo nem da primeira vez, nem agora. Agora eu vou tentar responder na segunda. Que eu queria um pouco ter essa relação de estranhamento, na verdade, né? Porque eu tenho a impressão que
hoje em dia, a nossa condição é essa do deslocado, né? A impressão que eu tenho é que a gente está sempre fora do nosso lugar, né? Até porque as pessoas, hoje em dia, têm uma mobilidade muito grande. Eu, por exemplo, vivo em São Paulo, não sou daqui, né? E assim, muitas pessoas que eu conheço, né? Mas então o que eu queria no romance? Eu queria que, por isso o título em polonês, eu queria colocar o leitor no lugar desse protagonista, né, que está vindo ao Brasil, embora ele fale português, mas ele está vindo ao Brasil, então, ou seja, ele está vindo para um lugar que não é o dele, uma cultura que é diferente da dele, né? Então, por isso esse título, Pisani Sviata, para colocar o leitor nessa posição de estranhamento, né, nessa posição de estrangeiro também, né, para que ele tenha, para se colocar no lugar do personagem, né, tirar um pouco ele dessa posição de conforto, né, para talvez botar a mão na cabeça e pensar, né, será que nós não somos estrangeiros em qualquer parte? Né? Pela nossa condição de formação histórica, somos todos estrangeiros, deslocados, né? Por natureza, né? De nascença, somos deslocados, né? E misturados, né? Isso que é interessante. Mas você falou, acho que você toca num ponto importantíssimo do que eu acho, né, em relação à sua obra, que é essa coisa do estranhamento, porque quem conhece os teus contos, e que são esses contos, como você falou, que muitas vezes são híbridos de poema, e anúncio, e notícia, né? Você se apoia muitas vezes em noticiário, e aí subverte tudo, né? E vira uma grande ficção, né? No melhor sentido. A gente pode dizer que é uma tônica assim, do teu trabalho, o estranhamento, porque nos contos já tem isso, né? Sim. E no estranhamento, nesse sentido mesmo, de tirar o leitor da zona de conforto, fazer o leitor também se sentir estranho, né? Quando lê as histórias aparentemente estranhas, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nesse sentido, sim. Eu acho que nesse sentido o estranhamento acompanha os meus textos. Claro que em graus e modos diferentes ao longo de cada livro. Isso, exatamente. Né? Não, chegando até a esse ponto, porque lá no primeiro livro vai ter um estranhamento assim de tem sempre alguma coisa estranha em relação a um personagem, né? Então, sim. Por exemplo, tem um personagem que uma parte do corpo dele cresce quando ele conversa com pessoas que ele não conhece, né? Então é um estranhamento beirando o absurdo, né? Uma coisa que não aconteceria, né, normalmente. E sempre a minha preocupação foi em narrar isso como se fosse normal, né? O narrador não tem nenhuma avaliação a respeito daquilo, não faz nenhuma crítica, ele conta como se realmente aquele tipo de coisa acontecesse, né? Então eu acho que tem esse ponto de estranhamento que beira quase o absurdo em alguns contos no trágico, mas eu acho que uma sensação de estranhamento, de justamente como você chama a atenção, de tirar de uma posição de conforto, aí eu acho que permanece depois e chega, inclusive, no Pisani Sviata, né, como eu falei agora, né, porque de uma certa forma essa posição de estrangeiro é essa posição do estranho, né? Eu acho que é isso. E aí da dificuldade de lidar com o outro também, né, que olha para ele como uma figura esquisita às vezes, né? Sim, exatamente. Legal. Nesse romance, você falou da coisa da viagem, né, da trajetória, tem uma grande parte que é passada no navio. Sim. Né, que é importante, inclusive, assim, significativo, com grandes momentos e tal. Isso fazia parte dessa composição da narrativa para mostrar esse deslocamento e trazer para a narrativa a questão da viagem mesmo, da travessia? Sim, foi intencional. Desde o início, quando eu pensei que ia se passar no percurso, eu pensei, eu vou chamar a atenção para a viagem, né? E aí eu já também, uma coisa que eu já tinha pensado desde o início, que eu queria fazer um romance que fosse fragmentado, que ele fosse por episódios, e que de uma certa forma é o que acontece, né? Claro, ele é cronológico, eu cheguei a um momento enquanto eu estava fazendo e pensar em trocar a ordem, mas eu pensei, vai bagunçar demais a cabeça do leitor, né? Mas aí eu deixei, ele funciona em ordem cronológica, mas ele é feito de episódios, né? Então é como se aquele narrador prestasse atenção em outro momento que aconteceu no navio, né? E na verdade não tem um único narrador também, né? Tem um narrador em terceira pessoa, que é esse que conta esses episódios do navio. Tem uma voz em primeira pessoa, né, que eu queria que o leitor imaginasse que fosse a do Opalka, né, que ele estivesse escrevendo uma espécie de diário, né, ou durante a viagem, ou depois até da viagem, né? E tem depois também outras vozes em terceira pessoa, né, que entremeia o texto, em que são coisas que vêm de um guia de viagem, né, um guia de viagem que o Bop entrega para o Opalka no início do livro, que fala sobre a América Latina, o que um europeu espera encontrar na América Latina, né? Então tem coisas do tipo
não precisa usar armas de fogo, né? Então, melhor nem levá-las, né? Coisas assim. Cuida na hora de beber a água, né? Então tem várias dessas... Várias dicas de viajante, viajante, exatamente. E algumas notícias de época, né? E algumas imagens também, né? Que eu imaginava também que é como se fossem recordações que esse Opalka fosse recolhendo ao longo da viagem, né? Então tudo isso, na verdade, ajuda a compor não só a época, mas inclusive a ambientação da viagem, né? O que estava acontecendo, né? O que estava se dando ali, né? E além dessa influência que você, né, mencionou da tua pesquisa com artes plásticas, né, que está ali, digamos, na raiz ali desse projeto, né, criativo do romance, que outros autores assim são autores que você lê, que você acha que te influenciam, né, nesse tipo de composição? Porque você estava falando, estava pensando em vários aqui, né, que tratam o absurdo com naturalidade, né, o aparente Sim. absurdo com absoluta normalidade, né? Sim. E isso eu acho que é um recurso incrível, né, para o leitor, né? Você está entrando naquele absurdo com uma forma natural que acaba ficando quase que duplamente estranho, Sim, né? sim. Em segundo grau, assim, estranho, né? Que autores você mencionaria que são, não só para esse romance, claro, mas, mas para a tua forma, né, tudo. de fazer literatura? Bom, quem trata absurdo com uma certa naturalidade é o Kafka, né, me parece, né? E é um autor que eu li muito. Foi o primeiro que eu pensei. É um autor que eu li muito, né? Li muito. E autores que eu gosto, eu não sei até em que ponto eles acabam me influenciando. Mas, na verdade, eu acho que a gente acaba sendo influenciado por tudo, né? Por tudo que nos cerca, e não só os autores, mas também artistas plásticos que eu gosto, estudo, etc., né? Mas outro que eu gosto muito, leio muito, é o Borges, né? E também o Bolanho, né? Ultimamente eu tenho lido muito Roberto Bolanho e tenho lido muito Mário Bellatin. E aí eu não sei até em que medida eles podem estar influenciando ou não, né, nas coisas que eu venho escrevendo. Eu acho que a gente nunca sabe, né, o que a mistura vai dar, e o grande barato é esse, né, da surpresa que essa mistura pode gerar. Sim. Mas você acabou falando de artes plásticas, que é um trabalho que você desenvolve, inclusive academicamente e muito bem. E você fez, há pouco tempo, a curadoria da exposição da Maria Martins, sim, que acabou também, como você falou, influenciando no romance, né? Como é que foi esse trabalho com a Maria Martins? É que é uma artista surpreendente, né? E você fez um trabalho muito bonito de montar, né, a exposição e tal, resgatar também o nome da Maria Martins. Como é que foi esse trabalho com a exposição? Foi legal, foi ótimo, né? Porque eu já vinha estudando a Maria Martins no pós-doutorado, tanto que eu falei, né? Eu estava estudando ela quando eu comecei a pensar o romance. E foi interessante que o momento, a partir do convite que eu tive do MAN, foi exatamente no momento em que eu estava finalizando o romance. Então, de uma certa forma, foram pesquisas que eu fui desenvolvendo, a pesquisa para a exposição, né, e o terminar o romance foi mais ou menos concomitante, né? Então, acabou, claro, uma coisa influenciando a outra de uma certa forma, né? Porque a Maria Martins, ela me fez voltar para esse universo da Amazônia que eu já tinha estudado no pós-doutorado, né? Por quê? Porque me parece que há uma grande mudança na obra dela. A gente pode perceber uma grande guinada, né, na maneira dela pensar, até na maneira formal que as esculturas adquirem, né, a partir dessa série da Amazônia, né, que ela exibe pela primeira vez em 1943. Né? Então foi com essa série que eu comecei a exposição. Né? E na exposição eu também queria marcar como a gente pode perceber um diálogo da Maria Martins com toda uma série de autores modernos, né, não apenas modernistas, mas modernos, que também pensaram a Amazônia, desde o Euclides da Cunha, né, passando pelo próprio Bope, né, Mário de Andrade, né, etc., chegando até uma Clarice Lispector, por exemplo. Né. Então, aí eu fiz questão de botar essas, como se fossem epígrafes, né, ao longo da exposição, para contrapor, para, na verdade, contextualizar, não contrapor, mas para contextualizar ela dentro de um âmbito do interesse maior pela Amazônia. Né? Então, para mim, foi muito interessante fazer isso, ao mesmo tempo em que eu terminava esse livro. Né? Porque foram pesquisas que acabaram... Não, e, ao mesmo tempo, eu acho que também revela como que existe esse diálogo, né, entre as artes plásticas, sim, a literatura. Você foi construindo parte dele, digamos assim, né, e com o espaço também, né, com o espaço da Amazônia, com a literatura, com artes plásticas. Esse é um pouco também que acaba você trazendo para a sua literatura, né? No caso desse romance. Desse romance, sim, sim. E você já tem algum outro projeto assim em andamento? Então, vai sair um ano que vem,
Eu esqueci de mencionar, desculpe, que você tem um livro infantil juvenil também, que sim, é muito legal. Tem né? dois. Né? Que eu Um é comercial, né? Uma edição comercial, que é o da 34, a Dora e o Sol. Que é muito legal, que é da cachorrinha. Da cachorrinha. Né? E o outro foi um projeto do Sesc, né? Que ainda não tem edição comercial, Tá. mas foi um Esse projeto eu não do conhecia. Sesc que a ideia era transpor a teoria, se chama Saber Ciência, que foi distribuído gratuitamente para as escolas públicas de São Carlos. E aí a ideia era transpor a teoria do Eduardo Viveiros de Castro para o universo infantil. Do antropólogo. Sim. Do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, o perspectivismo para o universo infantil. Bacana. Aí, na verdade, eu fiz uma história em que, de uma certa forma, ilustra né, essa teoria. Apresenta de uma forma mais didática mais ao pensamento dele. ao pensamento. Então, ou seja, outra coisa também que eu fiz, de uma certa forma, pensando a Amazônia, né, e coisa e tal. Né? Então, eu estava bem integrada à Amazônia quando eu fiz esse livro, quando eu fiz a exposição e tudo mais. E aí você ia falando do projeto que eu te interrompi, que é o que você vai o projeto, sair, então. O ano que vem, no início do ano que vem, sai um livro que eu publiquei já na Argentina, que se chama Sul, e que reúne 3 textos grandes. Né? Então, é um conto, propriamente dito, uma peça e um poema. Né? Um poema longo. E eu estou trabalhando num livro, que também vai ser de contos, que se chama Sombrio Ermo Turvo, né? E que vai reunir textos que fazem jus a esse título. Né? Então, em um dos contos que eu estou louca para começar a escrever, se chama O Satanista, que eu quero botar. Eu já tenho tanta anotação, que eu acho que ele vai ser o maior conto do mundo, em extensão. Assim. Então você vai voltar para o conto, mas quase que um romance, né? Um conto que não acaba, quase um formato de romance. Mas sem deixar de ser conto. Sim, com um formato original de conto. Formato original de conto. Maravilha. Então depois você volta para te conversar de novo sobre esses novos projetos. Vai ser um prazer te receber. Annelise Chiapo é supervisora do Educativo da Casa das Rosas e esteve no Observatório Literário para um bate-papo com Reinaldo Damasio, contando sobre a criação de fanzines com crianças e adolescentes. A gente confere agora no quadro Ofício do Escritor. No quadro Ofício do Escritor de hoje, o Observatório Literário conversa com Annelise Chiapo, que é supervisora do Educativo da Casa das Rosas. E também, entre outras coisas, ela é especialista, estudiosa e realizadora de fanzines. A Annelise faz um trabalho aqui no Educativo com crianças, adolescentes, em várias áreas, né, envolvendo muitas áreas de criação, contação de história, oficinas de todos os tipos. E dentre essas oficinas, ela sempre faz uma que tem muito sucesso, que é a de fanzines. Tudo bem, Annelise? Bom. Então, eu queria que você primeiro falasse para o público o que é um fanzine. O fanzine é uma publicação independente e autônoma. Então, a própria pessoa tem o controle, né, e de todos os meios dele, desde a criação do texto ou da parte do design dele e depois da publicação, porque você basicamente xeroca, tem outras maneiras também. Você pode mandar para uma gráfica, tem outras replicações. Mas pela Xerox você pode depois divulgar, distribuir, vender, dar para os amigos, trocar com as pessoas, da maneira que for, né? O fanzine é tipo uma revista, assim, uma publicação alternativa que você pode fazer com colagens, né, com texto, com imagens, é isso. Aí você xeroca e distribui pelo mundo, assim. Pode ser revista, pode ser um jornal. Então, todos os formatos, isso mesmo. Qualquer publicação independente porque não está vinculada a editoras, a nenhum selo, nada formal, né? E é legal também porque ele tem, por ser uma mídia alternativa, né, independente, ele é muito fácil de você fazer e você pode usar também para veicular o próprio trabalho de criação, né? De repente um autor, um escritor pode criar um zine para divulgar a sua obra. Exato. Pode ser como um formato para apresentação, para depois ser uma publicação. Aí vai de cada um mesmo, mas também isso, é uma divulgação muito rápida, né? Muito prática. Porque você faz isso hoje em dia com impressora, com Xerox, a gente tem muito mais acesso, né?
15 anos atrás, assim, na minha adolescência, era um pouco mais complicado. E antes também, os fanzines estão aí desde os anos 70, né? Também você pode fazer um a um à mão. Aí vira quase que um objeto raro, assim, né? Pode ser. Aí pode ser um livro de artista, né? A gente tem um pouco essa distinção. Eu, pelo menos, é uma coisa mais até pessoal, e eu vejo essa posição em vários fanzineiros, que fanzine é aquele xerocadão mesmo, é outra coisa. E é legal essa rusticidade assim dele, né? Porque permite que a pessoa invente o que quiser, né? Você pode usar várias técnicas criativas, vários materiais, né? Eu vejo que as formas de costura pode ser grampeado, pode ser costurado, pode ser com um barbantinho, né? Tem essa coisa do tosco mesmo, né? Que é interessante também, porque mostra o quão acessível isso é. Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer, e o jeito que ela fizer pode ser muito legal. E uma coisa que a gente percebe nas atividades que vocês fazem no núcleo educativo aqui da Casa das Rosas é que a criançada curte muito, né? É uma coisa que tem um lado lúdico, claro, o lado prático, né, de você mexer, mas também é uma grande brincadeira, né, para a criança. Você acha que é importante, assim, como ferramenta também de, sei lá, pedagógica, né, no bom sentido? Sim, hoje em dia eu acabei lendo indo atrás, tem muita biografia, muitas pessoas estão estudando e desenvolvendo o quanto isso é mesmo pedagógico. Porque a criança ter autonomia do que ela faz, ela sentir que o que ela faz, e também não ser sempre criticada, sabe? Ah, isso está feio, não é assim, é assado, não tem um padrão, tem só a sua autenticidade mesmo, e uma coisa espontânea, né? De fazer e, foi assim, tem um acaso. Porque tem colagem, porque tem uma escrita muito do acaso. Isso é muito interessante. Para a criança é ótimo. É legal porque não tem uma fórmula estabelecida, né? Não tem assim, é esse o jeito. Cada um pode inventar o seu jeito. Né? A gente tirar um pouco essa educação que limita muito, né? Ainda mais aqui que a gente trabalha com educação não formal e muito essa questão de atividade, é um jeito de levar a literatura e a produção mesmo. Para ela sentir mesmo uma força ali, de, poxa, o que eu faço é legal, vou fazer. É até importante para a pessoa, para o caráter autoral, né? A pessoa se sentir desde pequenininho, de repente, ou já adolescente, tal como autor, né? Exato, e ter a cara daquela pessoa, né? Porque não é o design de outra pessoa. A não ser que você chame alguém para te ajudar e fazer isso, eu faço alguns em parceria. Mas quando é uma coisa que você fez tudo, da colagem, a concepção, o texto, é maravilhoso. É a cara mesmo da pessoa, é um jeito muito legal de conhecer as pessoas. E ele pode ser também um trabalho coletivo, né? Ele permite, assim, ser também uma criação coletiva, porque a gente vê que tem zines, aliás, acho que até começaram assim como zines temáticos, né? Lá no século passado, assim, para fãs de uma banda de rock, né? Ou de um movimento artístico e tal, e aquilo vira até um veículo de comunicação de um grupo, né? Pode ser também assim? Pode, até é isso mesmo, né? Porque é fanzine, que é as fan magazines, e aí também vem de todas as temáticas do que as pessoas eram fãs, realmente essa colagem de várias pessoas escrevendo, várias colaborações, e eu vejo muita produção mesmo que é conjunta, que fica super enriquecedor, né? Porque tem aquelas caras ali, aquela colada ali de todo mundo um pouquinho, contribuição, e até ajuda também no bolso, porque às vezes você vai ter que pagar impressão, pagar xerox, de repente você quer distribuir, então várias pessoas fazendo fica mais fácil, né? E você pode até também divulgar o fanzine não só de mão em mão, como em eventos, como os que acontecem aqui na Casa das Rosas, em outros lugares na cidade, pode mandar pelo correio, né? Pode fazer uma versão para a internet também. Existe essa possibilidade assim também de, né, do zine se desdobrar em outros meios, né, outros veículos? Exato. O e-zine, né, que seria esse da internet, ele já está mais embaixo mesmo. As pessoas acho que tem uma coisa que é o papel. Então você colocar ali só, sabe, para download, pegar, é muito, você não tem uma relação. Mas quando você vai nessas feiras, você tem o contato com quem produziu aquilo. E às vezes é muito interessante, porque às vezes você tem essa coisa de conversar com a pessoa, saber como aquilo foi feito. Não é só você vai lá, compra, pega, né? Tem uma troca pessoal de comunicação que é muito legal. E eu acho que isso acontece muito, as feiras aqui estão crescendo cada vez mais e a procura de pessoas que querem conhecer e também querem produzir, então tem um acervo bom para poder também ali se inspirar, enfim, ou ver o que já foi feito e não fazer de outro jeito. Além das feiras, a gente vê que já tem agora até exposições, né, de fãs. Teve uma no Centro Cultural São Paulo, eu já vi exposições em oficinas culturais no interior, quer dizer, acho que esse caráter, né, do alternativo, do ineditismo, de ser autoral, né, tá fora dos padrões, digamos, de mercado, que a pessoa que define como ela quer que seja veiculado o trabalho dela, acaba criando,
meio que um ambiente, sei lá, de movimento artístico em volta disso, né? Exato, isso é tão legal, né? Você ir ali para o Centro Cultural e ver que lá foi da Ugrazine, né? Ugrafest. Então eles colocaram fanzines assim do Brasil inteiro, de vários anos, e você vê como vai mudando de uma década para outra. E aqui também a gente teve, porque a gente teve as edições da fanzinada, né? E a última que foi das mulheres, depois a gente deixou aqui na casa, né? Também uma amostra, assim, um pouquinho. O educativo, a gente está com um acervo também de fanzines, e quando alguém vier e quiser consultar, conhecer, a gente vai também deixar em aberto. Quer dizer que se alguém que estiver vendo a gente tiver interesse em consultar, pesquisar, sei lá, aprofundar mais, pode procurar aqui o Núcleo Educativo da Casa, que vocês vão ter informação e material. E também enviar, quem tem um legal enfim, produziu e quer deixar aqui para outras pessoas consultarem, porque às vezes você não replica mais ele, não xeroca, não distribui, nem sabe quem é que está, então deixa aqui, se der autorização a gente xeroca, passa para os outros. Legal, vira também um documento, né? Fica guardado e vai acabar sendo exposto também para outros leitores, né? Isso, e é conjunto, né? Eu acho que é uma coisa do CAI e do educativo, é uma coisa que a gente tem esse trâmite aí, né, de divulgar. Legal, então fica essa dica para os, né, espectadores aí do programa, façam seus zines, né? Ponham suas obras aí em fanzines, mandem aqui para a Casa das Rosas e distribuam por aí, né? Isso mesmo, não deixem de produzir, né? Maravilha. Muito obrigado, Annelise. Espero que a gente converse outras vezes sobre outros assuntos aqui no programa. Até mais. O Observatório Literário de hoje fica por aqui. Para rever os nossos programas, acesse o site www.al.sp.gov.br e entre no link SP Conteúdo. Lá você vai encontrar todos os programas anteriores na aba YouTube. Semana que vem eu volto com muito mais. Até lá!